Olá, amigos. Meu nome é Eliane, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa, aqui de Niterói. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e desejar que todos possam aproveitar ao máximo todas as reflexões que serão discutidas hoje na exposição doutrinária. O nosso palestrante é o Vitor dos Santos, um grande amigo, também foi o nosso tarefeiro aqui, trabalhou conosco aqui na casa da Irmã Rosa, agora reside em Feira de Santana, na Bahia, e atua no Centro Espírita Caminho da Verdade. O tema de hoje, ele dá seguimento ao estudo do livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, e tem como referência o capítulo 13 desse livro, que intitula-se Ser Limpo. Para auxiliar na harmonização, eu vou ler a nossa página inicial, na sequência eu vou fazer a prece e passaremos então a ouvir o Vitor. Então, a nossa página de hoje foi extraída do livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, psicografia de Alda Maria, pelo espírito de Bezerra de Menezes. É o item 70, intitula-se Buscai e Achareis. Arrastando consigo de uma maneira vigorosa sua bagagem pregressa, viciosa e repleta de maus hábitos, muitos homens, diante dessa orientação do divino mensageiro, dispensam atenção especial à afirmativa achareis, pois nela encontram sonora e agradável sintonia com seus interesses e ideais de conquista e de poder, relegando a segundo plano a orientação de buscar, que exige um trabalho, segundo julgam, exaustivo. De fato, receber verdadeiramente as palavras do Cristo e seguir as suas orientações com fidelidade impõe ao ser humano um trabalho de transformação interior, mas representa procedimento imprescindível para o seu progresso espiritual. Por estar sob o comando de leis irrevogáveis, o homem a elas não poderá fugir no que tange à verdadeira felicidade. E, embora tais leis sejam essencialmente objetivas e simples, muitos esforços deverá empreender para modificar-se positivamente e conseguir conquistá-la. O imediatismo vigente no mundo e o materialismo sem precedentes em que se encontra mergulhado leva a maioria dos homens a desenvolver emoções que comprometem o seu equilíbrio e a sua harmonia interior, e chegam mesmo a causar alterações substanciais em sua saúde física e espiritual. Assim, o exercício das virtudes herdadas do Criador, virtudes que cada um traz em essência no coração, deve estar na pauta diária do homem criado que foi para a vivência de bem e da paz. Jesus Cristo apresenta à humanidade um Pai amorosíssimo, de uma bondade infinita, que não poupa recursos para que o espírito possa se iluminar, iluminando toda a sua existência. Um Pai cuja justiça perfeita e inquebrantável dá a direção do caminho que cada um deverá trilhar para atingir o estado de pureza natural dos espíritos superiores. Vamos então, nesse momento, meus irmãos, orar. Queridos amigos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai. Vamos agradecer imensamente por essa oportunidade de aqui estarmos, por ouvir essas palavras que serão proferidas, para que elas possam, Senhor, nos trazer conforto, harmonia, que possam calar fundo nos nossos corações e que a gente possa aplicá-las em nosso dia a dia, nas nossas lutas diárias, para que a gente possa sair daqui, após essa palestra, mais confortados, mais esperançados. Que a gente, toda a espiritualidade amiga da casa, possa intuir o Vitor
que fará uso da palavra e que suas palavras, Senhor, tragam conforto e alento a todos os corações. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir então, com carinho e atenção, o nosso amigo Vitor. Olá, meu nome é Vitor Lira, eu sou trabalhador atualmente do Centro Espírita SECAV, Centro Espírita Caminho da Verdade, em Feira de Santana, Bahia. Hoje nós vamos tratar do tema 13 do livro Primícias do Reino, obra de Amélia Rodrigues, com psicografia de Divaldo Franco. Ser limpo. Esse termo foi utilizado por Jesus. Ele é usado na passagem dos evangelhos que contam a sua trajetória de vida, quando ele cura um leproso. Conta essa passagem que Jesus vinha chegando na cidade, cercado por muitos homens, quando um leproso se coloca à frente dele e lhe diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, então, comovido com a situação daquele homem, lhe impõe as mãos e diz: quero ser limpo. O homem logo depois fica curado das suas chagas, da sua hanseníase, da sua lepra. Se levanta e diz a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus fala para ele: não contes nada a ninguém. Vai até o templo e procura o sacerdote e se mostra a ele e pague os tributos que a lei de Moisés manda que se paguem. Antes de analisarmos o texto de Amélia Rodrigues, é interessante que a gente conheça algumas coisas, alguns hábitos do povo hebreu, do povo judeu na época da vida do Cristo. Primeiro, o homem com lepra era considerado um imundo. O que era um imundo? Um imundo, segundo as leis judaicas, segundo a lei de Moisés, era alguém que tinha cometido um mal interno ou externo, que possuía um mal interno ou externo, e por isso era condenado a viver longe da família, condenado a viver longe do templo, condenado a viver fora da sociedade. Era então expulso das cidades, era expulso de casa e vivia à mercê da bondade de quem passava, dos restos de comida, da atenção dessas pessoas. Então, um imundo era aquele que não tinha vida social. Era aquele que, no nosso tempo, vamos dizer assim, tivessem jogado o CPF fora. A única coisa que ele possuía de verdade para se identificar era a lepra, que era o seu atestado de óbito. Outra coisa interessante para a gente perceber dessa passagem é que a lei de Moisés dizia que impuro não era somente aquele que apresentava o mal. No caso, o leproso que apresentava o mal externo. Era também todo aquele que lhe dirigia a palavra ou que o tocava. E Jesus faz tudo isso. Jesus conversa com o homem, Jesus o toca na hora que o cura. E uma outra coisa surpreendente para os doutores da lei da época, que muito intrigava, era: que homem era esse que tinha o poder de perdoar os erros de um outro semelhante? Sim, porque Jesus, na hora que responde ao homem, diz a ele: quero ser limpo. Então Jesus não estava só curando ele das chagas, das feridas provocadas pela lepra. Estava também, ao mesmo tempo, perdoando os erros impostos por um castigo divino segundo a lei de Moisés. A passagem, o texto de Amélia Rodrigues, conta pra gente o que acontece depois quando Jesus se reúne com os apóstolos. Eles ficam curiosos porque Jesus promove a cura sem seguir os ritos tradicionais da religião de sua época, apesar de todo o respeito. E mesmo assim, Jesus manda que o homem vá ao templo pagar os tributos devidos pela lei de Moisés. Simão, muito curioso, pergunta para ele assim: mestre, será que era necessário mesmo que o homem pagasse o tributo? E aí Jesus responde para ele: a lei os respeitos de justiça. A gente vê
em outras passagens, que Jesus nunca pregou a dissensão em relação às leis da sua época. A gente tem aquela passagem marcante, quando ele é questionado sobre pagar tributos, que ele responde: a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Então vejam que a revolução que Jesus vinha promover não era para criar atritos, não era para criar celeumas, era para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, de acordo com a convenção social que existia. Ele, apesar de promover uma mudança muito simbólica na forma como os judeus acreditavam em Deus, ele começa a separar o que é realmente, que tem realmente característica divina do que tem característica humana nas leis de Moisés, mas nem por isso ele prega a dissensão, a desorganização social ou a desobediência social. E por isso Simão lhe questiona, né? Já que ele não seguia nenhuma regra tradicional de forma organizada para realizar uma cura, já que ele não precisava do templo para realizar uma cura, por que mandar pagar o tributo? Né? E a resposta de Jesus foi essa: a lei os respeitos de justiça. E olha que era complicado pagar esse tributo, fazer essa oferenda por ter sido curado. Não era fácil. Tinha que matar 2 aves, levar no templo, o sacerdote tinha que pegar uma das aves, sangrar, espargir, que é o termo que eles usam, sangue misturado com os outros elementos nesse homem. O homem tinha que rasgar roupa, tinha que dormir do lado de fora de casa. Só depois que o sacerdote confirmava a cura, ele podia voltar a participar das atividades religiosas no templo e voltar para casa e ter sua vida social restabelecida. Ou seja, só depois disso tudo, ele teria rasgado o seu atestado de óbito e novamente pego de volta o seu CPF. O que Jesus faz, na verdade, é adequar a vida do homem, a vida social do homem, às regras que existiam na época. Ele sabia que para que o homem fosse de novo aceito na sociedade, ele precisava resgatar a sua identificação, resgatar a sua identidade, ser reconhecido de novo como um homem normal, já que, por causa da lepra anteriormente, ele estava morto. Então, Jesus, ele faz com que o homem não só seja curado, mas também seja aceito de volta, né? Mas ainda assim, os apóstolos continuam curiosos. E André completa essa curiosidade perguntando, segundo o texto de Amélia Rodrigues, né? Olha, o senhor disse lá para o homem não sair por aí contando nada para ninguém, mas será que não seria interessante que ele contasse sobre a Boa Nova, que ele contasse que o Messias já veio, que o reino de Deus está próximo? E aí Jesus calmamente responde a André: eu vos falei que sois o sal da terra. Diluindo-se, o sal se faz presente. O que ele quer dizer com isso? Vamos imaginar o seguinte: nós temos uma salada de alface e tomate. E a gente corta lá o alface e a tomate e come. Não tem gosto muito bom. O sabor do fruto puro precisa de um tempero. E aí nós vamos lá e colocamos um pouquinho, uma pitadinha de sal no alface e no tomate. O sabor fica mais agradável, fica mais palatável comer essa salada. Agora vamos pensar que nós vamos, para justamente prevenir isso, para que toda a salada fique gostosa, a gente vai espalhar o sal na plantação de tomate e na plantação de alface. Ora, se a gente for espalhar o sal que a gente coloca num pouquinho de salada na plantação inteira, o sabor se perde. Não vai ter gosto nenhum. Quando chegar de novo no prato o tomate e a alface, novamente vai estar insosso. Então, quando Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, e diluindo-se o sal se faz presente, ele fala do quão marcante são esses fatos bem
percebidos, bem entendidos, bem narrados, bem codificados por toda a população. Quando Jesus fez isso, imaginem que ele, na época, fosse curar todo mundo que batesse na porta dele. Ele alugasse uma sala, vamos dizer assim, né? E pegasse, fizessem fila na porta e, olha, manda aí os aleijados, manda aí os cegos, manda aí os portadores de hanseníase que eu vou sair curando todo mundo. Não que ele não tivesse autoridade para fazer isso, mas será que isso teria o mesmo efeito que ele quis provocar quando ele curou isoladamente o portador da hanseníase, da lepra, e passou nesse exemplo uma série de informações para todos nós, primeiramente para os apóstolos, depois para todos nós, do que significava isso? Será que se ele curasse milhares e milhares e milhares durante sua passagem aqui, será que isso faria com que nós percebêssemos a intenção, a verdade por trás desse gesto, como nós percebemos hoje, como nos é explicado hoje? Então a gente tem que parar para perceber que nós somos o sal da terra, mas nós devemos diluir esse sal de uma forma mais harmônica, de uma forma mais equilibrada. Nós não vamos convencer a todos fazendo por quantidade, mas nós vamos convencer a muitos fazendo com qualidade. E ainda assim ele completa para André: o reino dos céus não se fará notado por atrações externas. Sempre existiram homens e mulheres prodigiosos. E se a gente pegar essa afirmação de Jesus, a gente vai ver o seguinte: quantas curas ou quantos curandeiros a gente conheceu ou ouviu falar em todo o decorrer da história? Muitas dessas curas, ou muitos desses homens e mulheres prodigiosos, poderiam ter feito muito mais, ou ações de cura similares a que Jesus promoveu, mas não tiveram o alcance que nós temos com Jesus. Então, é isso que ele quer dizer, né? Homens que fazem isso sempre existiram e existirão. No nosso tempo é possível que a gente tenha isso. Posterior à nossa época, é possível que a gente venha a ter. Mas o alcance disso precisa ser medido e mensurado de acordo com uma mensagem que chega ao alcance de todos através disso. E Jesus prossegue na resposta: o leproso de hoje contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. Ora, pretérito próximo ou é alguma coisa que foi feito de errado nessa vida, ou para nós que estudamos e aprendemos que reencarnação é um processo educativo, pode ter sido alguma coisa em uma existência passada. Sim, porque conceitualmente no Espiritismo a gente entende vida como a nossa origem a partir da criação e a infinitude, porque nós não morremos. O que morre é o corpo. E em cada uma das existências, nós ganhamos um corpo. E é ele sim que se encerra. É a vida do corpo que se encerra. Então, um passado próximo, um pretérito próximo, para nós pode ser alguma coisa do início dessa existência ou de existências próximas passadas. E Jesus deixa isso claro quando ele explica. E ele completa ainda dizendo que o legado que esse homem hoje recebeu, ele falando do leproso, que foi a cura, é de responsabilidade antes que merecimento. E aí fecha dizendo: o Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato, mas sua renovação. Então vejam que tem uma coisa interessante nisso, que é o legado, responsabilidade antes que merecimento. A gente costuma dizer, e isso é até citado no Evangelho, que quando alguém morre, se fosse um homem de bem, ia estar vivo. Se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Que vivos são só os maus.
E a gente tem que tomar cuidado com uma outra coisa que Jesus ensinou, que é não julgar. No momento em que a gente discrimina dessa forma, só morre quem é bom e só vive quem é mal, a gente está julgando o comportamento das pessoas. E a gente não tem ferramentas para conhecer os compromissos de todo mundo ou as ações de todo mundo para julgar dessa forma. E hoje em dia, por exemplo, com a Covid, a gente está passando por um momento de transição. Essa transição no planeta ela é necessária. Se a gente for olhar no livro dos Espíritos, a gente vai ver lá na lei de conservação, na lei de destruição, que algumas mudanças são necessárias para a renovação física do globo e principalmente para a renovação moral do homem. E esse pode ser mais um desses processos, pode ser não, notadamente é mais um desses processos, mas a gente está passando por ele agora. E muita gente está morrendo no mundo inteiro. Então, a gente vai usar isso de forma absoluta? Olha, quem está morrendo é bom e quem está ficando é ruim. Ora, nós amamos aos nossos. Nós nos amamos. Então, nós que não sucumbirmos à doença, à infecção do vírus, nós somos maus? Aqueles a quem amamos, que nós torcemos para que fiquem vivos, para que ultrapassem essa fase e permaneçam ao nosso lado encarnados, esses que vão ficar, que nós amamos, são maus? Então a gente tem que se preocupar em não criar nenhum julgamento, nenhuma consideração absoluta, porque nós não temos o conhecimento para fazer esse tipo de consideração. Nós não podemos julgar, não é verdade? Uma outra coisa que Jesus deixa claro para os apóstolos em sua resposta é que Deus não quer a punição dos seus filhos rebeldes, mas sua renovação. Então, a lepra para aquele homem era uma forma de proceder à renovação. Hoje, a Covid-19 é uma forma de a gente pensar, repensar nossa vida, nossa estratégia de vida e também promover uma renovação em nossas vidas. Pessoas que não são de nenhum meio religioso, mas pessoas que atuam combatendo essa doença, médicos, psicólogos, psiquiatras, filósofos, eles dizem que o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia, que existem já pessoas que promovem a ajuda social, que já começam a se preocupar com o próximo de uma forma diferente. E um especialista dessa área disse o seguinte, que nós realmente temos que nos preocupar com o próximo depois desse vírus, porque se nós não nos preocuparmos, quando a gente ignorar o vizinho e ele pegar o vírus, isso pode fazer um mal para a gente, para a nossa família. Então a gente vai passar a cuidar do vizinho. Vejam que essa preocupação, ela tem um caráter muito mais moral do que material, do que físico. Claro que vão continuar existindo shopping centers, cinemas, jogos de futebol, esportes, mas a forma que a gente vai encarar determinadas situações vão ser um tanto diferentes. Muitas pessoas vão se modificar. Para muitas isso não vai provocar muito efeito. Mas essa mudança, que muitas vezes não é sentida no todo quando se passam alguns anos, ela acontece de forma paulatina e gradativa e vai começar e continuar a acontecer. Então, assim como a hanseníase, como a lepra naquele homem, ou a Covid-19 hoje, não é nenhum castigo divino. Ela é tão somente uma oportunidade que a gente tem de se renovar. E uma outra coisa que também eu quero deixar vocês tranquilos é que todas as vezes que acontece um mal desse tipo no nosso planeta, surgem crenças ou seitas
que dizem que o fim está próximo, que o mundo vai acabar. Quando o mundo chegou lá pelo ano 1000, contam os historiadores que surgiram essas crenças dizendo que o mundo ia acabar e o mundo não acabou. Quando chegou agora no ano 2000, novamente surgem essas crenças, muita gente se mata ao mesmo tempo achando que o mundo vai acabar. Eu me lembro, eu tinha uma outra convicção religiosa, moral, e a minha avó, ela me lia muito a Bíblia. E eu adorava quando ela lia para mim o Apocalipse. E ela ficava falando que os sinais estavam aparecendo e que o fim estava próximo. E eu ficava preocupado, falando assim: nossa, o mundo vai acabar no ano 2000 e eu vou morrer tão jovem. Por que eu não posso viver o mesmo tempo, ter o mesmo tempo de existência que a minha avó, que já tem mais de 70 anos? Ou por que eu não poderia viver tanto? Será que eu preciso passar por isso agora? Que erros eu cometi ou vou cometer que são tão graves que vão fazer com que eu morra no ano 2000? E, para minha felicidade, no ano 2000 o mundo não acabou, tá? Tô eu aqui. Então fiquem tranquilos que agora em 2020 o mundo também não vai acabar. Esses processos de transformação do mundo e as nossas transformações morais são processos que são necessários para a renovação nossa e do mundo que a gente vive. E não fazem parte de nenhum processo de extinção da raça humana, porque, como disse Jesus a seus discípulos, aos seus apóstolos, o Pai não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato, mas a sua renovação. E que renovação é essa? Assim como Jesus disse para o leproso: quero ser limpo, é esse processo que nós também precisamos admitir para nós. Nós queremos a cura da Covid? Queremos. E isso não está errado. Nós temos uma coisa chamada instinto de conservação, que faz com que nós queiramos sobreviver, que nós queiramos manter a nossa vida física, apesar de sermos espíritos imortais. E isso não está errado. Não se preocupem por quererem a cura ou por não quererem se infectar, porque isso está correto. O que nós precisamos é, além de pensar na cura, pensar no que Jesus disse para o leproso: quero ser limpo. Nós precisamos nos limpar. Nós precisamos nos purificar. E nós temos uma ferramenta muito boa para isso, que é o Evangelho do próprio Cristo. Ali estão todas as indicações morais que a gente precisa ter, que a gente precisa seguir como um manual para promover em nós essa limpeza. Vamos pensar que nós até então tenhamos cometido muitas falhas, muitos enganos, e que a nossa vida física pode acabar com esse coronavírus. Pode acabar em 15 dias, pode acabar em 15 meses, em 150 dias, em 15 anos, não sei. Mas não importa o tempo que isso vai levar da nossa existência física, se próximo ou se mais demorado, a gente precisa se purificar. A gente precisa encontrar no manual de vida moral deixado pelo Cristo as ferramentas necessárias para promover essa mudança. A gente tem lá o Sermão da Montanha, que, segundo Gandhi, é o maior manual de vida que o homem já teve. Então, nós temos esse manual à nossa disposição e tudo que nós precisamos fazer é seguir esse manual. Claro que nós temos limites, nem sempre nós acertamos, mas melhor do que acertar e errar é sempre tentar. No Evangelho tem um outro texto interessante que fala caracteres do homem de bem e que os espíritos dizem a Kardec que o homem de bem é aquele que se caracteriza pelas tentativas de acerto.
e não só pelos acertos, porque eles sabem que nós somos imperfeitos. No texto que eu li aqui de entrada, esse texto também é tirado da análise de uma frase que tem na história de Jesus, em que os homens sempre o seguiam. E os apóstolos ficavam preocupados, porque nem todos os homens podiam ser considerados homens bons. Mas, conforme está no texto, Jesus conhece todos os homens. Jesus nos conhece. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe do que nós somos capazes de fazer. Então, nós também vamos ser aquinhoados com tudo que nós precisamos para seguir adiante de acordo com as nossas possibilidades. E é isso que a gente tem que fazer. Eu me lembrei de uma historinha que é narrada por um livro editado no Brasil em 2003 pela editora Nova Fronteira, de Eugenio Kelly. O nome do livrinho é Claro como o Dia. Eugenio Kelly é um homem que ele era rico, bem-sucedido empresarialmente, era um homem que vivia bem com a família, e ele vai ao médico e descobre que tem um câncer no cérebro. E mesmo com todo o dinheiro, com toda a influência, com todo o conhecimento que ele tinha, ele descobre que ele só tem 1 ano de vida. Então o que ele faz? Ele, com a sua capacidade administrativa, ele recolhe os exames, recolhe outras coisas e passa a viajar e encontrar as pessoas que fizeram parte de sua vida, apresentar os exames e dizer assim, olha, eu só tenho no máximo 1 ano de vida. Então eu gostaria de falar o quanto você foi importante na minha vida. É possível que ele tenha feito isso com pessoas, não só que ele amava, mas também com alguns desafetos, para não deixar nenhum rastro negativo de sua passagem por aqui. Se ele conseguiu isso ou não, eu não sei, mas ele se esforçou para isso. Ele se esforçou para ser limpo, para ser purificado. O último capítulo desse livro, quem escreve é a sua esposa, que é o capítulo que narra a sua morte. No final, ele se junta com a esposa, com a filha, se despede delas e morre. Então, esse processo de 1 ano de vida é narrado nesse livro. Ele, em 1 ano, tentou fazer isso para o qual nosso Senhor Jesus Cristo nos convida, né? Ele tentou se purificar. Nós também devemos tentar nos purificar. Então, é esse convite que eu quero deixar a vocês, independente se nós vamos conseguir completar isso ou não, ou independente do tempo que nós vamos levar para completar isso, para fazer isso. Eu vos convido a buscar a purificação. E o nosso manual está aí. Buscar essa purificação através dos ensinamentos de Jesus. Que todos nós possamos atravessar essa fase dessa pandemia do Covid-19 com a certeza de que essa purificação ela é tão importante quanto a cura física da doença. Então, vamos procurar completar essa nossa cura, limpando também a nossa alma, purificando também a nossa alma. É esse o convite que eu tenho para vos fazer. Muito obrigado e até a próxima vez. Irmãos, para que continuemos envolvidos com a espiritualidade do alto aqui presente, fechemos nossos olhos, elevemos nossos pensamentos e lentamente seremos transportados para um lindo campo coberto de girassóis, onde o sol brilha no horizonte e uma brisa suave nos envolve, trazendo uma grande sensação de bem-estar. Agora, neste momento de comunhão com Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizado que a casa da Irmã Rosa nos oferece. Agradecemos pela presença constante dos bons espíritos em nossas vidas e pelas graças recebidas a todo momento.
Rogamos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre, modelo e guia que nos conduz. Rogamos aos Espíritos benfeitores aqui presentes, que nos acolhe a todo momento. Rogamos a falange dos Espíritos desencarnados, que ora estão a serviço do bem maior, auxiliando-nos com suas bênçãos, o nosso planeta, trazendo-nos a certeza de que o planejamento elaborado por nosso Pai está sendo cumprido e que devemos ter fé e esperança, pois o resultado virá e nos tornaremos mais esclarecidos e fortes em fé, e que os momentos de reflexão se tornarão num grande aprendizado para cada um de nós. Rogamos pela paz tão almejada em nossos lares, nos hospitais, nos abrigos, nas ruas de nossas cidades, nos estados, nos países que compõem o planeta Terra do universo infinito. Rogamos para que as dores sejam amenizadas, os sofrimentos apaziguados e que a centelha divina que habita cada um de nós seja intensamente iluminada, acendendo a chama do verdadeiro amor em nossos corações. E, mais uma vez pedimos, pela magnetização das águas, onde sejam depositados fluidos que serão lenitivos para nossos males. Agora, lentamente, abrindo nossos olhos, retornando ao ambiente em que nos encontramos, trazemos a paz, a tranquilidade tão desejada por nós, e que possamos transmitir esta sensação de bem-estar a todos que nos cercam. Fiquemos em paz, meus irmãos, que assim possa ser, graças a Deus.